Muito boa tarde, obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É um prazer ter você conosco, uma alegria entrar na sua casa. Uma ótima segunda-feira, excelente semana para você. Que você possa estar com a gente nas nossas redes sociais. As redes sociais da emissora passam aí para você. Instagram, Facebook. Temos também o site www.hittv.com.br. Através do site você acompanha a nossa programação ao vivo, fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Enquanto o programa acontece e até mesmo quando o programa não está no ar, você pode interagir comigo através do meu Instagram, que é o @JaqueStefano. Por ali eu posto sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Se você quer conversar, interagir, enviar alguma sugestão de pauta, pode mandar por ali, principalmente nos comentários, aquelas mensagens que vocês mandam em inbox. Eu demoro para conseguir responder todas porque chegam muitas, mas ali nos comentários fica mais fácil de eu visualizar, nos comentários ali das fotos, tá? Então participe, envie para mim o seu recado que eu estou esperando com muito carinho. Enquanto o programa acontece ao vivo, você pode participar deixando a sua pergunta ou seu comentário sobre os temas abordados aqui no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje a gente vai entender sobre o profissional que tem 50 anos mais, 50 a mais, 50, 60, 70, que quer ainda estar introduzido no mercado de trabalho. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a Silvia Osso, que é palestrante, mentora especializada em desenvolvimento de pessoas. Tudo bem, Sil? Tudo bem, Jaque? Prazer te receber novamente, viu? Bom te ver, bom encontrar vocês. Falando sobre um assunto importante e já começando, eu já começo esse bate-papo, Sil, querendo entender. Há alguns anos a gente falava que a partir dos 40 o mercado de trabalho já era cruel para uma recolocação. Hoje a gente vai falar dos 50 a mais. Como está o mercado de trabalho hoje para essas gerações? Com as mídias sociais, isso tudo cresceu pra caramba. Então você começa a ver que o pessoal está dizendo que dos 40 a mais já está difícil. Na verdade, não é bem assim. O que acontece é que hoje a gente tem muito mais formas de comunicação e muito mais falas, né? Muitos defendendo e outros atacando. Então, não é tão difícil. O que acontece é que a gente muitas vezes não se prepara. Você não acha que você vai fazer 45, nem 55, nem 65, etc. E quem já está trabalhando e está na empresa acaba pensando o seguinte: já estou aqui, tudo bem, e não vai se renovando. E hoje o mercado exige que a gente acorde e se renove. Quem tem 25, não é quem tem 55. Verdade. Todo dia você tem que estar querendo saber um assunto novo, uma coisa nova, para que você possa estar dentro do mercado. Então, existe um time a favor e existe um time contra. E é isso meio que a gente vai conversar aqui. E aí, Sil, eu acho que já eu quero falar um pouco mais sobre essa importância da renovação técnica, né? Da renovação na sua área e sobre o que está acontecendo no mundo. Mas um passo antes ainda, eu queria falar sobre algo que a gente percebe, que é a experiência de vida, que na minha opinião não é trocada por nada. A gente falava até aqui nos bastidores sobre um dos profissionais, os colaboradores que a gente tem aqui na HIT, que é o seu Mauro, que já está com mais de 70 anos, e sobre a maneira impecável com a qual ele atua. E daí eu falava, novas pessoas vêm e aprendem, e tá ótimo, e vão fazer muito bem feito, são pessoas jovens. Porém, até a conversa da experiência de vida de alguém que passou por outras emissoras, que é um pouco mais velho, para mim é extremamente rico. As empresas veem isso como riqueza também? Vem. Você vê, por exemplo, se você perguntar, será que o seu Mauro não tem uma colocação em outro lugar? Com certeza terá. Os hunters, as pessoas que procuram profissionais, etc., com certeza gostariam de roubar o seu Mauro, assim como outros profissionais. Então, não é só uma questão de idade, é uma questão de conhecimento, né, de capacitação, de cuidados, de atenção, que tudo isso faz parte da nossa vida profissional. Né? Se você não presta muito atenção em todos os detalhes das pessoas que você está entrevistando, às vezes você perde uma rica oportunidade. Estes profissionais têm esse tipo de coisa, eles têm um cuidado especial, um olhar diferenciado. E este olhar é que muitas vezes
os fazem estar na crista da onda. Né? Então, não é uma questão só de idade, é uma questão de como o profissional se comporta. Perfeito, que também vai servir para todas as gerações, Sim, então, todas, né? é verdade. Agora, Silvia, vamos entender alguns pontos importantes. Eu queria primeiro falar sobre o fato de que as gerações mais jovens vão aposentar cada vez mais tarde, né? Nem sei como que vai ser a regra quando chegar a minha hora, o meu momento da aposentadoria. Eu sei que tem muita gente que tem o sonho de aposentar e parar de trabalhar, já já a gente pode falar sobre esses. Tem outros que continuam trabalhando, mas de qualquer maneira, se a gente for imaginar que na aposentadoria a gente vai parar de trabalhar, cada vez a gente vai ter que trabalhar até mais tarde. As empresas estão de olho nisso? Porque vai precisar trabalhar com 65, vai precisar trabalhar talvez com 70. Fala um pouco sobre isso. Durante um tempo, sei lá, há uns 15 anos atrás, as empresas tinham efetivamente quase que abandonado a história da longevidade. A pessoa se aposenta, abre espaço para jovens, etc. e tal. E houve, nos últimos 10 anos, um clamor muito grande de gente que se aposentou, às vezes com 55 anos, e não encontrou colocação no mercado. Na verdade, isso vem mudando. Nos últimos 4, 5 anos, principalmente nos últimos 3, está havendo uma virada de chave, por 2 motivos. Porque muitas vezes os jovens não querem se colocar e ficar por muito tempo num local, querem fazer novas experiências, viver em outras realidades, etc. e tal, e esse turnover atrapalha um pouco o desempenho da organização. E o pessoal com mais idade traz esse vigor do seu Mauro, ou seja, de trazer o cuidado, a vontade, a alegria, etc. Só que nem sempre são todos, e esses que estão acomodados, muitas vezes acabam atrapalhando com que o mercado enxergue que, como toda coisa de vida, existe um lado A e um lado B. Né? Então, existem aqueles com vício, com vontade, com interesse, e outros que dizem, não vejo a hora de me aposentar e não fazer nada. O que muitas vezes não é verdade hoje em dia, tá? Até com relação ao valor das aposentadorias. Como é que vai viver etc, sua aposentadoria? E também o que eu já vi acontecer muitas vezes, que você deve ter visto acontecer inúmeras vezes, Sil, é que a pessoa tem certeza de que quando ela se aposentar, ela vai querer não fazer nada pro resto da vida, ela fica 6 meses em casa e quer voltar a trabalhar, quer voltar né? a trabalhar. Porque ela fala, não sou pra essa vida, né? Não aguento, né? Quem trabalhou a vida inteira, muitas vezes não consegue, mesmo tendo se preparado para isso, uma vida alternativa que possa ser tão rica quanto a dela trabalhando. Às vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ocupação. Né? Então, você encontra pessoas que vão, por exemplo, fazer parte de uma ONG, que vão trabalhar como voluntários em alguns lugares, ocupam o seu tempo, se sentem felizes e tudo bem. Né? E outros que aquela história, eu trabalhei a vida inteira, não é só isso, eu não quero só ajudar, eu efetivamente quero produzir. Né? Eu vivo de resultados. Perfeito. E aí a coisa pega. Você falou um ponto que eu acho muito interessante, né? A gente sempre falou muito, eu acho que da minha geração para os mais velhos, sobre a importância de você estar em uma empresa em que você sinta que você tem estabilidade nela, que você não vai ser mandado embora a qualquer momento. Mas eu sinto exatamente o que você falou, é que hoje as empresas também procuram pessoas que vão passar para elas essa estabilidade. Porque você imagina, você forma seu grupo ali, um grupo legal que está funcionando em qualquer área, e os mais jovens não querem ficar mais do que 2 anos no mesmo lugar. Eles já estão ali, ó, procurando voar mais alto, né? Ou até continuar na mesma profissão, mas ir para uma outra empresa. Coisa que da minha geração para os mais velhos, eu que estou aí beirando os 40, para os mais velhos, a ideia é, se possível, permanecer para sempre na mesma empresa, crescendo dentro dela. Então, isso também é algo importante para as empresas que a geração dos mais velhos traz, não? Sim, mas isso era uma crença antiga. Você nascia, crescia, estudava, se formava, achava uma organização que você gostava. Ficava lá. Isso e era ficava sucesso, lá dentro. né? Isso era sucesso profissional, Qual né? é o seu sucesso profissional? Ter sido promovido e, de repente, você entrou como ajudante e virou diretor, vice-presidente ou coisa parecida. Isto era não só uma crença, como um desenvolvimento de carreira. Era muito normal. Há uns 20 anos atrás, tudo isso se modificou. Quanto mais você mudasse e tivesse a possibilidade de outras experiências, mais rico você ficava, rico eu digo de experiência, claro. E você conseguiria trazer, então, mais novidades para aquela nova empresa que você ia ingressando.
Perfeito. Tá? O que aconteceu? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. As empresas precisam de pessoas que conheçam a sua cultura, vibrem com ela, queiram continuar, etc. e tal. E aí, os mais antigos foram saindo e os novos não trouxeram este equilíbrio. Então, hoje, a gente vê que muitas organizações estão trazendo gente 60 a mais de volta pela estabilidade, pela alegria, pela vontade efetivamente de produzir resultados. Perfeito. Coisa que antigamente era assim, não vou pegar uma pessoa que tem mais idade, porque ela já está parece que está cansada. Não, você encontra pessoas com um vício de um garoto de 25. Verdade. Né? E aí, Sil, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da troca, do quanto dentro do mercado de trabalho, essa troca das gerações, essa interação tem sido importante também. É preciso que o pessoal que tenha mais idade não fique vivendo de passado. Uhum. Tá? Tem um neurolinguista que estuda muito isso e que ele tem, um neurocientista, e tem dito o seguinte, que aquela alegria que você tem aos 25, você tem que continuar, se quiser, atuando ad eterno para poder acolher aquela moçada. Se você não tiver um entrosamento e disser, eles não estão interessados, eles não querem, eles não sabem, eles não... Não, é o contrário. Eu é que quero me abastecer daquela juventude e, para isso, sou eu que preciso me aproximar, sou eu que preciso acolher. E esta troca aí passa a ser muito importante. Mas a postura é dos 50 a mais para acolher, tá? Com a mesma alegria do outro. Senão é um choque. Então, e muitas vezes também, a gente que é mais velho, e eu imagino isso, os mais velhos ainda, às vezes tem até um preconceito com os mais jovens, que hoje são tão diferentes, que a gente fala muito assim, ó, na minha época, quando eu era estagiário... Gente, a época é outra, acabou, né? Acabou. A sua época é a época que você vive hoje. Perfeito. Ontem já era outra coisa. Era outra coisa. Então, não dá nem para falar nesse tipo de coisa. De vez em quando, o pessoal até se interessa em ouvir uma história. Perfeito. Tá? Porque é pertinente, o pessoal até pergunta e até quer aprender. Mas o seu momento é hoje. Então, não tem essa história de lá atrás. Isso não existe. E quanto mais você se aproxima, mais você se abastece e os abastece meio subliminarmente. Porque o pessoal vai adquirindo alguns valores que você tem e, no decorrer do tempo, quando você trabalha muito com uma equipe, você percebe que eles vão assumindo alguns valores que você se identifica, você fala, nossa, eu acho que isso aqui ele herdou, né? A gente costuma brincar, eles herdam algumas coisas dos 50 a mais, efetivamente por causa disso, entendeu? Sabe que eu estava conversando com uma amiga que recentemente saiu da empresa, foi fazer outra coisa, e eu estava conversando com ela, a gente chorou na despedida e tal, e ela falou, poxa, ela é mais velha que eu, mas não muito mais velha, ela é só 5 anos mais velha que eu, e eu lembro que quando eu entrei aqui como estagiária, tinha muita gente jovem trabalhando na produção, e eu falei, como eu aprendi, daí eu estava conversando com outro rapaz, o quanto a gente aprendeu com ela, que era, na época, mais velha, 5 anos mais velha. Senhorinha, uma né? senhorinha, na época, a gente não sabia de nada, né? A gente com 20 achava que quem tinha quase 30, meu Deus, a gente não sabia de nada. Mas que interessante que é quem tinha para ensinar, quem tinha muito a dar. Então, às vezes, a gente ainda se vê fazendo coisas que a gente aprendeu lá atrás com ela, e a gente fala, meu Deus... Como é rico, quanto a gente pode aprender. Então, vamos colocar isso, uma diferença de geração, de repente um jovem aprendiz, um estagiário, começando a trabalhar com alguém que já tem 60 anos, 65 anos, mais experiência naquela área de atuação, talvez não tanta experiência na questão digital, que já eu quero falar, mas experiência de vida também, né, Sil? É verdade. Agora, a abertura tem que vir dos 50 a mais. Tá? De acolher, de fazer parte do time. Então, aquela história, como eu me aproximo de um estagiário que é rapaz e que gosta de torcer por um time de futebol, é fanático. Eu posso até fazer um contraponto, porque torço para outro time, mas eu tenho que achar um ponto de contato de que realmente a gente consiga conversar. E ele comece a me enxergar como pessoa, e não como um velhinho.
como um tutor, como um mentor, como alguém que veio aqui para ditar um monte de regras, etc. e tal. A gente não dita regra nenhuma. São os exemplos que no dia a dia você vai dando que vão conquistando esse pessoal. Que hora que você vai ver, a equipe já absorveu, né? É de maneira natural, não de maneira imposta, né? É verdade. E acaba ficando tudo igual. Né? Perfeito. De repente, você se percebe garoto como alguns garotos ou como alguns jovens, e os jovens se percebem meio velhinhos como você. Porque é uma equipe na brincadeira, só, né? porque vira quase que um tom só. E aí, Silvia, eu quero te perguntar, daqui a pouco, eu quero falar sobre as pessoas mais velhas que estão se formando e querem ingressar no mercado de trabalho naquela área em que acabaram de se formar. Já já vou falar sobre elas. Mas nesse momento eu quero falar sobre aqueles que já têm uma profissão, estão desempregados e querem se recolocar, estão ali nos 50 a mais. Qual a primeira dica que você daria para esses? Atualizar as competências. Você não pode viver de passado, você precisa viver de presente. E aí aquela história, eu preciso estar atualizado. Não dá para dizer, eu não gosto do computador, eu não gosto de usar uma planilha de Excel, eu não gosto. Não, se eu quero estar no mercado, eu tenho o quê? Ponto. Então, posso ter feito uma nova universidade e as pessoas, como você vai poder fazer, se quiser, ter duas profissões. Se você trabalhar até os 70 anos, tá? Eu tenho 74, vou fazer 75. Se você chegar à minha idade e quiser trabalhar com toda essa jovialidade que você tem, você pode se reinventar quantas vezes você quiser. Então, pensa que o se reinventar, você tem que estar atualizado o tempo inteiro. Independe de você ter feito uma universidade, ter conhecimento, ter capacitação, etc. e tal, mas em vários momentos você acaba tendo a necessidade da competência. Eu tenho que entender de ChatGPT, eu tenho que saber o que é inteligência artificial. Não interessa se eu não vou usar na minha profissão, mas se em algum papo surgir, eu tenho que ter no mínimo uma vaga ideia sobre tudo isso. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, as pessoas olham e procuram duas coisas. Primeiro, a vivacidade, tá? Porque aquela história, você precisa de gente produtiva, independe da idade. Perfeito. Você precisa de gente produtiva, em qualquer idade, tá? Uma coisa que você vê, vitalidade, teu brilho no olho, a tua vontade de realizar. Segundo, a sua competência. O que você pode fazer, o que você consegue, o que você traz de novo, o que você traz de vício. O seu passado é apenas uma base que você formou. Daí para diante, hoje já existem várias formas de recrutamento e seleção feitos pela inteligência artificial, aonde algumas vezes a gente não escolhe mais idade. Você pede os currículos de algumas pessoas com algumas características. E a gente encontra um monte de gente com mais idade. Porque, na verdade, isso era mais ou menos uma crença. Quando a inteligência artificial seleciona, ela não tem crença nenhuma, ela está... Não tem preconceito de idade, né? Seguindo parâmetros, ela traz pessoas. Quando você vai entrevistar ou quando você vai fazer uma chamada online, etc. e tal, você percebe que tem gente que já morreu. Ela está na tela assim, boa tarde, tenho muito interesse. Fala, gente, a pessoa já morreu. E você encontra outras que são mais viçosas, mais vivacidade funcional mesmo, do que alguns jovens que estão participando da seleção. Então, não é especificamente sobre idade, né? Não e é o recrutador sobre idade, sabe disso, disso. Sabe. E aí, Silvia, eu queria que você falasse sobre o que você acabou de dizer, que é o seguinte, às vezes, propriamente para a sua área de atuação, você está ali tecnicamente muito bom, ou você está tentando se inovar, mas se você não sabe hoje o que é inteligência artificial, não com detalhes, eu digo, mas minimamente, é como se você não fosse desse planeta. Então, é importante estar minimamente... Se você não sabe que guerra que está acontecendo, é a mesma coisa dos conhecimentos gerais de antigamente. Isso, Tem que ter uma noção básica, senão parece que está fora do mundo, não é isso? Fala um pouco sobre isso. É exatamente isso. Porque você vai trabalhar em vários momentos, com vários tipos de grupos, idades, necessidades diferentes, etc. e tal. Então, estar informado é basicamente fundamental. É uma coisa assim que não tem como não saber. Eu não preciso conhecer em profundidade. Agora, se eu vou trabalhar numa área de marketing, eu tenho que saber isso muito mais.
não tanta Perfeito. profundidade, em algumas áreas vão mas é pedir uma muito mais do que competência que outras. pede para aquela especialidade. Eu vou trabalhar com comunicação, eu também preciso, tá? Então, eu tenho que saber que área eu estou, aonde eu estou e o que aquilo exige. O mínimo necessário dos conhecimentos gerais é fundamental. Eu vou te contar uma história. Outro dia, tomando café com um casal amigo, que se aposentaram, mas ficam fazendo alguns trabalhos e me disseram assim, como é que você faz tanta coisa e o pessoal chama você para fazer tantas coisas? Eu falei, a gente tem que estar no mundo, né, de hoje. E aí eu tinha ouvido uma reportagem há uns 40 dias atrás, dizendo que os bares, restaurantes e lanchonetes teriam que preparar os seus funcionários para acolherem as pessoas que sofressem algum tipo de assédio dentro do estabelecimento. Não acolher, mas ter um olhar de percepção para, se puder, ajudar. Então, saiu uma legislação municipal, dando um prazo para o pessoal se preparar e entraria em vigor. Como essa pessoa já tinha trabalhado muito, treinando bares, restaurantes, tarará, eu disse assim, gente, tem uma lei que exige, ou seja, você tem uma oportunidade enorme no mercado. É a sua área de atuação, é a sua né? área, você conhece, você treinou, você trabalhou. Por que é que você não foi conversar com o pessoal e oferecer suas competências? Aí ela disse assim para mim, mas como é que você sabe isso? Da onde você aprendeu? Aí eu comentei, algumas vezes eu estou fora de São Paulo, em viagem a trabalho, eu acordo de manhã, eu ligo a televisão e deixo ela falando na reportagem, interessa que eu estou me arrumando, estou me aprontando para sair, as notícias vêm até você. Você não precisa ficar sentado assistindo, mas algumas coisas, elas vêm. Isso era uma oportunidade enorme, que está entrando agora, inclusive em vigor, e que ela mal sabia. Eu falei, meu Deus do céu. Então, aquela história, eu já me aposentei e não sei, porque eu não vejo nem notícia. E aí eu digo que assim, eu sei que também a gente vive um momento em que há muitas críticas, né? Ai, eu não assisto X, que muitas vezes é quem trazia mais notícias e não sei o quê. Bom, primeiro eu já te indico a ficar bem informado aqui na RIT. E outra coisa que eu faço muito com o tempo que eu tenho, Sil, é rádio. Rádio. Eu amo rádio. É. A gente tem emissoras de rádio seríssimas, comprometidas com jornalismo, com informação. Que eu faço? Eu costumo deixar ali funcionando. Nossa, essa notícia é da minha área, essa notícia é mais importante, isso aqui pode ser que eu precise para o programa. Na hora que eu chego, às vezes, numa entrevista aqui, que teve que ser, olha, tá, vamos aproveitar, tem que ser agora, o mínimo eu já ouvi falar. Depois, às vezes, você entra ali, dá uma estudada a mais sobre um tema que você não domina, mas o mínimo sobre quase tudo, a gente tem que estar sabendo, né? É isso. Então, quando a gente diz competência, é competência, inclusive, de estar atualizado. Não precisa, como você falou, Não sentar na precisa. frente de uma TV e assistir um noticiário inteiro. Às vezes você nem tem tempo para isso, mas é justamente por isso que hoje você pode, através do YouTube, assistir alguma coisa que você perdeu, que você pode continuar, como sempre foi uma coisa que eu amo, que é ligar ali o rádio e ficar se atualizando, né? É verdade. Quanto tempo, às vezes, a gente perde no trânsito? Verdade. Né? Para mim é o melhor momento para informação. É o momento que você acaba se atualizando. Tem podcast, tem uma série de coisas. Então, esta atualização é fundamental, porque como é que você conversa com alguém mais jovem, como você estabelece uma conexão, se você não tem absolutamente nada para conversar a respeito. Agora, Sil, me conta uma coisa. A minha geração, a sua geração, as gerações, eu vou até colocar 40 a mais. A gente tem mesmo mais dificuldade com o meio digital? Porque tem uma coisa que vou te dar um exemplo, tá? Por muito tempo eu vi a minha mãe, e ainda vejo às vezes, chamando a minha irmã, para auxiliar em alguma coisa no celular, numa conta que tem que pagar. Só que a gente já chegou na hora que eu pego o celular do meu filho e eu falo, filho, onde é que aperta não sei o quê? Porque eu já não tô mais tão antenada, é uma geração que já nasceu dentro daquilo. Outro dia eu tava falando para ele, não, filho, não é assim. Ele pegou o controle remoto e fez, é assim, mamãe, pá, pá, pá. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Então, é normal a gente, porque a gente é híbrido, eles já nasceram dentro disso. A gente tá um pouquinho atrasado? Eles são digitais e a gente fica um pouco atrasado se quiser. Porque aquela história... E depois, assim, a própria sociedade está obrigando que você se digitalize. Não tem como... Você já praticamente não vai no banco. Se você não aprender a fazer ali, daqui a pouco você não vai fazer nem em agência algumas coisas, o pessoal que tem 60 a mais, que vai lá no... Como é que é?
Toda hora ele precisa de uma ajudinha do plano de saúde. Não tem, ele tem que ter o WhatsApp. Se ele não usa o WhatsApp... E assim, o pessoal diz assim, procure o seu filho, procure o seu neto, peça para alguém ajudar. Essas pessoas são as que menos ajudam, Jaque. Porque eles são tão digitalizados que eles tomam da sua mão e dizem assim, aperta aqui, aperta aqui, aperta ali. Né? Quando você olhou a segunda teclada, ele já está na terceira. E você fala, não, começa de novo. Eles não têm paciência. Como se a gente fosse muito lerdo, e a gente realmente é. Agora, é aquela história. Isto era antigamente uma verdade. Hoje, se você entrar no YouTube, ele ensina como você fecha um botão dentro do Macau. Qualquer coisa, você entra lá e você tem tutorial para tudo. Você assiste um pedacinho, aperta, faz o seu. Continua, faz o seu. Então, você vai vendo que o pessoal que tem mais idade, que tinha dificuldade, encontrou uma vertente que é utilizar o tutorial do YouTube. Para aprender também, Para aprender também. E a gente já pode falar, inclusive, o INSS é praticamente todo digital. Então, assim, a gente vai ter... A sociedade vai forçando a gente a aprender, né? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, Sil. No próximo bloco eu quero falar com você justamente sobre as pessoas que estão fazendo uma nova faculdade, um novo curso, querem migrar de profissão e querem ingressar com 50 a mais no mercado de trabalho. Às vezes, aquela esposa, aquela mulher que nunca trabalhou, aí agora ela olha e fala, meus filhos estão formados, estão casados, agora eu quero trabalhar. Dá para entrar no mercado de trabalho pela primeira vez depois dos 50? Você me conta daqui a pouco, já. Vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, não saia daí. Ó, o nosso programa tá de volta e a gente tá aqui batendo papo junto com a Sil. Se você quiser fazer a sua pergunta, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Tô esperando a sua participação. Tô recebendo aqui a Silvia Osso, que é palestrante e mentora especializada em desenvolvimento de pessoas. A gente tá falando sobre o profissional 50 a mais. E ela tava me falando aqui nos bastidores, eu tava falando sobre o meu jovem aprendiz, a minha estagiária, e como a gente se dá bem. E daí eu que tô aqui no meio, o Ronaldo, que é um pouquinho mais velho, né, Rô? Bobagem. E como a gente tem aqui essa mescla de gerações, e que bom quando a equipe se afina, eu sei que nem sempre é assim, mas queria que você falasse um pouco sobre isso que você estava falando aqui no break para quem está em casa, sobre essa troca de gerações, né? É importante, porque o que acontece é o seguinte, a gente vai mostrando alguns pequenos modelos e vai se associando às alegrias deles. E é nesse momento que a conexão se estabelece. O importante é que a gente tenha conexão. Né? Não existe o seu tempo do passado, existe o deles do futuro. E esta busca, o que eu posso aprender com ela? E a sua vontade de poder auxiliar de uma maneira não didática, olha, deixa que eu vou te ensinar. Não, esquece, vai fazendo o que você pode, que eles são altamente capazes de usufruir. E é isso que acontece, deve acontecer com você e com o Ronaldo o tempo inteiro. Quer dizer, eles vão usufruindo de algumas coisas que fazem sentido sem que você se coloque numa posição que eu sei mais do que você. Nem sempre a gente sabe. E o que eu acho sensacional também da gente entender é que, às vezes, a gente tem uma maneira de funcionar. Então, por exemplo, na minha área de profissão, eu apresento o nosso programa há 16 anos. A gente tem uma ideia já daquilo que dá certo, daquilo que dá errado. O Ronaldo também já está comigo há muitos anos. Mas, às vezes, vem essa galerinha nova com uma ideia que você fala... Vamos deixar eles fazerem que eu quero ver. E dá muito certo, Eu adoro quando tem gente nova, sabe? Porque eles tiram a gente da zona de conforto. E que coisa pior do que... Pior não, é extremamente interessante. Mas é pior quando eles perguntam alguma coisa e que você olha e fala... Meu Deus do céu, por que eu nunca pensei nisso? Eles têm uma outra lógica que a gente não pensou, que é 1000 vezes melhor do que a nossa. E às vezes mais curta, mais prática, mas tudo melhor. Né? Então, esta abertura para o novo e permitir que o pessoal se coloque,
você aprende um monte, eles trazem um monte de coisa e às vezes tiram a gente da zona de conforto. Agora, eu queria que você falasse conosco sobre uma palavrinha. Já já eu vou para aqueles que querem inserir no mercado de trabalho que eu prometi falar. Mas eu quero falar sobre uma palavrinha que é respeito. A gente vem de gerações que a gente chamava o professor de senhor, que independente da pessoa saber mais ou menos, quando há uma pessoa mais velha, a gente respeita. Tem uma questão, por exemplo, um mais velho de casa, um mais velho de empresa. A gente aprendeu a ter um respeito por essa situação. Isso se perdeu? Isso é bobagem? Isso ainda é importante? Todo mundo tem que ser respeitado da mesma forma? Como você vê essas questões, Sil? Isso se perdeu e é uma pena. Porque o importante é que a gente entendesse e que a gente crescesse entendendo o seguinte: se houver respeito, não precisa absolutamente de mais nada. Tá? Não há preconceito de idade, de cor, de coisa nenhuma. Se eu respeitar o outro como ser humano, não é pela idade, nem pelo que ele sabe. É respeitar o outro ser humano. Quando eu respeito o outro ser humano, eu sempre aprendo. E a gente perdeu esse tipo de coisa. Muitas vezes, na própria educação familiar, a gente deixou, porque achava que era muito careta, tem que chamar de senhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Podia ter melhorado, podia ter suavizado, mas podia ter formado de que o respeito é fundamental para uma civilização. E se criou, Só parece isso. que no outro extremo agora, né? Isso. Então, às vezes, o pessoal tem dificuldade até de se comunicar. Eu olho para uma pessoa mais velha, eu não sei direito o que eu faço com ela. Chamo de senhora. Comigo acontece muito. A pessoa chamo você de Silvia, chamo você de senhora, chama do que quiser. Né? Na verdade, você percebe quando a pessoa está te respeitando. Né? Não é, digamos, esta postura formal que significa respeito. O respeito é nas atitudes de uma maneira geral, são nas atitudes normais. Então, quando o pessoal ingressa, menor aprendiz que vira estagiário, quando ingressa e vai crescendo, ele vai percebendo exatamente essa riqueza de que se eu converso, se a pessoa vai me dando abertura, vai se estabelecendo um respeito que ele começa a aprender o que ele não aprendeu lá atrás. Perfeito. Você deve encontrar aqui no dia a dia exemplos assim, que eles te respeitam numa boa, e você percebe que está havendo uma troca enorme na história. E aí a gente tem essa questão de como eles foram criados, da questão da geração. Já falei aqui várias vezes. Hoje a gente está com uma equipe super afinada, mas vão passando pessoas diferentes aqui. E a gente vê, e aí eu queria que você falasse para nós como o 50 a mais lida com aquele jovem que é diferente, que levanta o olho, que não quer o horário, que não quer fazer do jeito que você fazia, que não respeita que realmente algumas coisas você vai saber mais porque você é mais velho. Como que está isso hoje no mercado? É assim, Jaque, as sociedades, desde que o mundo é mundo, e as corporações e as grandes organizações, ou as pequenas, elas têm regras de conduta. Perfeito. Independentemente de você gostar ou não, estas regras de conduta dirigem toda uma sociedade. Eu não posso, morando na cidade de São Paulo, botar um biquíni sem nenhuma saída de banho e sair andando aqui no centro da cidade. Todo mundo vai achar aquilo um pouco esquisito, né? São regras de conduta. Poder pode, mas não deve. Tá? Nas organizações, mais ou menos a mesma coisa. Existem regras de conduta que tem que ficar muito claro quando você vem trabalhar comigo. As regras são essas. Você gostaria? Gostaria porque eu estou precisando de dinheiro, eu topo tudo. Depois que eu estou aqui, eu começo a dizer, não, mas isso eu não gosto. Eu não quero chegar às 9, eu quero chegar às 9h45, porque é mais fácil do trânsito. Não, são regras. E estas regras, a gente vai vivê-las em qualquer sociedade atual ou as anteriores. Estas regras de conduta não tem jeito. O que tem jeito é que eu posso procurar a minha turma. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa altamente criativa, que gosto de arte, gosto de cinema, gosto de uma série de coisas, eu posso encontrar nesse ambiente algumas coisas, algumas regras que estão mais próximas da minha necessidade. Vão se alinhar mais às minhas afinidades, Isso. né? E mesmo assim, ainda assim eu terei regra. hora para gravação, hora para utilizar o estúdio, hora para atender a pessoa, hora para fazer um take e assim por diante. Então, mesmo assim, existem regras, só que eu, às vezes, posso encontrar dentro das turmas, das tribos, como a gente diz, algumas afinidades. E aí,
há uma possibilidade de você não se incomodar tanto. Por outro lado, eu vejo muita gente que não é conforme e que entra na organização e depois ela começa a gostar. E quando você vê, ela se mostra melhor até do que gente que já estava com você. Ela teve a capacidade de se adaptar, né? E entender que aquilo, puxa, é legal. Eu não gostava porque eu não tinha experimentado. Perfeito. Né? E essa abertura para a experiência, ela tem que existir para quem tem 10, 12, 15 e 80. Sil, fala um pouco Tem pra alternativa. gente sobre a empatia na mão dupla, tá? Dos mais jovens para os mais velhos e dos mais velhos para os mais jovens, que acho que também está dentro da linha do que você está falando. Vou dar um exemplo. Eu lembro quando o Gabriel chegou aqui pela primeira vez e foi segurar a Dália, e eu lembro que ele estava nervoso. Eu falei, deixa ele segurar a Dália. E você sabe o que eu fico pensando? Eu me lembrei do primeiro dia que eu segurei a Dália, 20 anos atrás. E pensei, eu sei que está nervoso, eu já passei por isso. Deixa eu tentar fazer esse começo ser o mais agradável possível. Porque eu sei que hoje a tecnologia é outra, tudo é diferente. Mas ainda assim, eu sei como é que é estar no primeiro dia. Então, e vice-versa, obviamente. Essa empatia em qualquer área, em qualquer mercado, é fundamental? É fundamental. É importante, e aquela história, volta de novo na palavra respeito. Tá. Preciso respeitar o outro na condição que ele está chegando. Eu que está chegando precisa respeitar o outro na condição que ele está. Você tem um tempo de experiência e eu sou novo. Se eu tenho mais experiência, devo ter mais empatia ou mais abertura para acolher, tá? Porque muitas vezes é aquela história, eu nem consigo me colocar efetivamente no lugar do outro. Mas se eu tiver acolhimento, eu entendo, né? E eu vou chegar um pouco antes e vou dizer, olha, funciona assim, funciona. Você quer experimentar antes? Vamos fazer junto? É uma troca, né? Esta abertura que você fez vai durar a vida inteira. Você fez um dia só. Verdade. E nem cresceu, quer dizer, nem era uma empatia que você estava desenvolvendo permanentemente. Foi como você abriu as portas. Eu vou até indicar um filme que eu gosto muito, que é, como é que é? O Estagiário de 50 anos, você sabe, né? É isso, né? Aquele filme é sensacional, vocês vão ver as trocas. Tudo começa com certo preconceito e depois vira uma troca maravilhosa, né? Mesmo quando você vê, por exemplo, se assistir A Mulher Veste Prada, que é assim um show de horror de uma executiva muito rude, muito autoritária, etc. e tal, no final, ela, a jovem, que era a aprendiz, era a estagiária, quanto ela aprendeu as coisas que ela deveria e as coisas que ela não deveria. Que Porque a exemplo gente que também foi, né? ensina. Porque em algum momento ela se vê lado. igual, né? Quando você assiste esse filme, que é O Diabo Veste Prada, você vê que em algum momento ela tá almejando tanto ser aquela pessoa de destaque que ela começa a ser tão parecida que ela fala, não, isso aqui eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual. Eu quero aprender isso, mas isso aqui eu não quero. E é exatamente isso que a gente está falando, né? E em alguns momentos a gente está formando novas pessoas dizendo o seguinte, eu admiro ela nisso, ok, isso aqui eu não gosto, tiro fora. É legal. Como foi ótimo. com a gente, né? Como com foi certeza. com a gente, nós fizemos. Ô, Sil, vamos conversar sobre quem tem que ingressar, quer ingressar no mercado de trabalho agora, aquela pessoa que nunca trabalhou ou só trabalhou muitos anos atrás, antes de ter filhos, e daí eu vou falar agora especificamente da mulher. Parou muitos anos e agora falou, não, eu tenho uma faculdade na qual eu nunca atuei, ou eu quero me formar e se forma agora com 50 a mais, fez um curso, quer migrar, enfim, dá para fazer isso? Olha, as organizações, algumas, poucas, estão voltando a absorver esse mercado. Mas eu sugiro que o pessoal entre por um mercado novo que tem muito apoio, muita orientação e muita informação, que é do empreendedorismo. Perfeito. Sebrae apoia, tá? Várias organizações apoiam. Existem várias empresas que fazem conjuntos junto de pessoas que possam trabalhar com empreendedorismo. Existem várias formas de fazer com que a pessoa se desenvolva exatamente nesse caminho, tá? As prefeituras têm ajudado muito. Em vários lugares do Brasil você vê o pessoal dando uma formação técnica para você entender o que seria. Porque o pessoal fala assim, não, empreendedorismo, eu vou ser dona de uma coisa e eu não sei, então eu não vou fazer. De repente, você sabe tão bem alguma coisa e você só precisa somar a você uma pequena parte de conhecimento, que se você aprender, vai dar certo. Então, a gente tem pequenas empresas, grandes negócios, Sebrae,
várias organizações acolhendo esse pessoal, fazendo encontros, fazendo cursos digitais, todos online, gratuitos. Então, a pessoa, muitas vezes, consegue, por esse caminho, estabelecer um novo caminhar. Perfeito. E, às vezes, até se dá melhor do que indo trabalhar numa organização. Então, de repente, você fez um curso, eu vou dar um exemplo de um curso que um dia na minha vida eu vou fazer, tenho certeza, que é para entender sobre perfumes. Estou dando um exemplo aqui, você fez lá um curso e tal, já sabe fazer e está tentando ingressar, depois de 50 anos, em algum mercado que já existe. Por que não, de repente, você começar o seu próprio negócio, fazendo você as suas fragrâncias, de repente começa a vender pela internet, aí você fala, não entendo nada de vendas. É isso que a Sil está falando, vai aprender um pouco sobre isso, né? A gente vê muitos casos permanentemente de pessoas que às vezes têm, inclusive como um hobby, de repente você trabalhou a vida inteira fazendo alguma coisa. Outro dia eu vi um exemplo de um pessoal que fazia crochê muito bem, mas crochê, digo, das antigas, assim, mantinha para criança, coisa assim. E que, de repente, se descobriu empresária de bolsa, Jaque. Uau! Porque com esses fios mais modernos, existem Sofisticou bolsas a própria sofisticadas, técnica. maravilhosas. A pessoa viu na internet e copiou de um modelo do YouTube, começou a vender para a vizinha, vender para não sei quem. Uma loja de moda de vanguarda veio até ela, encomendou. Então, ela começou a produzir bolsas, era uma crocheteira, começou a produzir bolsas com solicitação, já com aquilo, o artigo vendido, pronto para entregar. Sensacional. E ela era antigamente uma pessoa que fazia mantinha de crochê para o nenê, os netos, etc. Sensacional. Então, o que faltava? Faltava entender um pouco como é que é a formação de preço, quanto é que eu coloco o meu custo de trabalho com mais a mão de obra, com mais o fio que eu compro, etc. e assim por diante. Essa parte, digamos, profissional, ela não tinha, ela sabia fazer muito bem crochê. Ela foi aprender o outro lado. E, de repente, hoje é uma empresária, que tem, inclusive, uma empresa à frente dela vendendo os produtos que ela produz. Então, olha que interessante, quanta oportunidade pode ter para 50 a mais. Se outra coisa que eu tenho visto, são muitas pessoas dando cursos, aulas, palestras. Esse é um mercado também que o 50 a mais pode ficar atento? Pode. Não é tão fácil, porque você precisa formar quase que uma marca ou um nome. Então, por que te chamariam, né? Tem que ter um porquê, Você né? tem que ter um porquê. Lógico, as mídias sociais permitem que você, de repente, de um dia para o outro, vire uma celebrity. É verdade. Né? Mas você, se Via você... de regra, não é assim, né? Não é tão simples assim. Então, algumas vezes você vê que, por exemplo, teu filho tem habilidades para vídeo e começa a fazer... Quantos casos a gente conhece na internet que eles começaram a fazer vídeo da avó por gozação? Verdade. E virou um negócio da mãe, da tia, do cachorro e do bebê e assim por diante. Então, alguém tinha uma habilidade de fazer o vídeo, de utilizar aquele instrumento. Aquilo foi virando. Outro dia, essa semana mesmo, outro dia, o pessoal está fazendo gravação de pessoas que estão na mídia há muito tempo e um deles estava contando que, assim, ele já estava meio parado, aposentado como ator, etc. agora ele é um influencer, né? E ele disse o seguinte, na época da pandemia, eu estava quase que me destruindo, assim, porque não tinha teatro, não podia fazer nada. E aí, um assessor meu, que é super jovem, falou, vamos fazer uns videozinhos de brincadeira, tal. E eu sou hoje uma nova pessoa, eu tenho uma nova profissão. Eu sou um ator, gosto de atuar e estou hoje como influencer. Agora, o que me trouxe dinheiro da pandemia para diante foi o meu papel de influencer. Uau! Olha que loucura. Então, empresas procuraram ele para anunciar um produto para a gente 70 a mais, porque ele passa de 70 e bastante. Tem aquela história. Foi interessante porque, através de alguém que está junto, apoiando, transformou a sua postura. Ele falou, hoje eu não vivo do dinheiro que eu ganho de uma empresa que paga para um ator ser novelista, né, ou para fazer teatro, etc. O meu sustento maior vem exatamente de uma ideia de dois que não estavam fazendo nada. Eu e o meu assistente inventando uma coisa nova. Então, quantas coisas a gente tem o tempo inteiro? Lógico que essas são muito menos frequentes,
né? Agora, quero aproveitar o que você acabou de falar e trazer uma atenção para aquele que tem uma formação a vida inteira, não está conseguindo recolocação no mercado de trabalho e tem a oportunidade de migrar, às vezes até com alguma coisa que ele já sabe fazer, né? Fala sobre isso para nós, É verdade, então. você encontra muitas pessoas, por exemplo, que têm até hobbies, né? Que se reinventam exatamente. Como às vezes o artesanato, você falou do crochê, pode ser um hobby, daqui a pouco... Não, eu conheço uma pessoa que hoje tem uma pequena marcenaria, que é aquela história, o hobby era marcenaria. E ele era um excelente economista, ele se aposentou e hoje ele é um cara que produz móveis sob medida super diferentes. Então, você tem um ambiente muito pequeno, ele faz uma cama, que ele é uma cama de solteiro, mas se precisar ele vira uma cama de casal. Ele vive inventando, eu costumo brincar que parece um professor Pardal, coisas criativas que ele sempre quis fazer e que não tinha tempo. Agora ele tem tempo e tem mercado. Então você vê quantas coisas você consegue. E outros, Jaque, e do jeito que todo mundo está vivendo muito, você pode ter no mínimo 2 profissões. Verdade. Por quê? Você pode ter sido um excelente advogado, mas foi uma escolha meio familiar, meio que a época permitia, etc e tal. E hoje, você ser uma pessoa de marketing, você ser um comunicador. Sil, para a gente encerrar, eu tenho 2 minutinhos. Como você indica essa migração para os 50 a mais? Então, se você está empregado, continua ali no seu emprego, vai se especializando naquilo que você sempre amou, que sempre quis fazer, antes de migrar totalmente. Como que a gente faria essa mudança? O importante é o seguinte, a gente tem que fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta, tudo dá certo, tudo converge a favor. Então, a primeira coisa é por aí. E se eu ainda estou trabalhando e quero encontrar novas oportunidades, vai trabalhando o plano B. Quando você percebe, você já está fazendo os 2 quase que equilibradamente. E se você ainda não teve tempo de começar o plano B, comece. Sempre é tempo de começar. Porque todo mundo pode sempre, é só querer. Se tiver vontade, Jaque, não tem 50, 70, 80, nada mais. Sensacional. Sil, vou passar aqui seus contatos, estou te vendo aqui no LinkedIn, eu acho que vale lembrar, eu sei que alguns profissionais 50 a mais têm até resistência, mas tem muita oportunidade profissional ali no LinkedIn, né? Tem que estar em todas as mídias, tem que estar no Instagram, tem que estar no LinkedIn, tem que estar nas mídias. Quem quer ser visto, quem precisa ser visto, precisa se mostrar. Nesta sociedade, a gente precisa se mostrar. É o momento que a gente vive. Para quem quiser encontrar a Sil lá no LinkedIn, Silvia Osso, vou deixar também o e-mail dela, que é siosso@uol.com.br, passando aí para vocês. Sil, muito obrigada. Volte sempre, obrigada, viu? Muito bom o nosso papo encontrar sempre. Com vocês. Sempre a gente muito também produtivo ama te receber. E gostoso. Obrigada. Viu? Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Como eu já falei hoje, tenha uma excelente semana. A gente se encontra aqui a semana toda. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.